O assunto de hoje é jornada do trabalho, na visão do TST. Por que na visão do TST? Porque eu peguei o tema jornada de trabalho, todas as súmulas de OJs e orientações jurisprudenciais do TST, que falam do assunto para a gente tratar aqui, criticar, elogiar, enfim, seja como for. Então a ideia é verificar o que o TST sumulou, pacificou o entendimento a respeito do assunto de hoje. Já antecipo para os senhores que o material da aula de hoje, o material de todas as aulas, serão disponibilizados no final do curso, será enviado para todos os participantes do curso. Tá? Todos os professores disponibilizaram, a Nádia aqui da ASP está selecionando tudo e no final ela manda todos os materiais para vocês, tá ok? Bom, vamos começar a falar, tem muito assunto para falar de jornada. Vamos começar situando o assunto na legislação. Nós temos o artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, que estabelece o limite de jornada de 8 horas diárias ou 44 semanais, facultada a compensação de horário mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Muito bem, artigo antigo, todo mundo já discutiu muito sobre esse assunto, mas vamos recordar qual era a discussão quando surgiu o artigo 7º, inciso 13. A Constituição, ela quis estabelecer um limite diário de jornada e semanal. 8 horas por dia, desde que não ultrapasse 44 na semana. De forma que, trabalhando segunda a sexta, 8 horas por dia, o sábado teriam mais 4 horas para totalizar as 44 horas. 8 vezes 5, 40, mais 4 horas, 44 horas. Então significa que eu não posso dizer que o trabalhador pode trabalhar 8 horas, a jornada é de 8 horas diárias. Ela é de 8 horas diárias, desde que não ultrapasse 44 semanais. E a próprio texto constitucional disse, facultada a compensação mediante acordo e convenção coletiva. O que significa isso? Trabalhar mais num dia para trabalhar, descansar, para trabalhar menos em outro. E o que restou comum em todas as empresas é pegar as 4 horas do sábado e dividir durante a semana. Então aquela jornada comum é segunda-feira 9 horas, terça 9 horas, quarta 9 horas, quinta 9 horas, sexta 8 horas. Deu 44, sábado compensa, domingo descanso semanal remunerado. É isso que a Constituição quis estabelecer. Por que compensação semanal? Porque somos seres humanos, nós não podemos compensar o mês, né? Vou trabalhar muito hoje, essa semana, varar a noite, depois eu durmo, né? É como um sujeito que sai à noite e fala, hoje eu vou tomar, eu li na revista que eu vou tomar um copo de vinho por dia. Como eu não tomei nada essa semana, toma 2 garrafas no sábado. Não pode, né? Não somos camelo que vamos acumulando água para não, né? Churrascaria então, né? Eu vou na churrascaria, já que eu não vou ficar sem comer a semana inteira, para sábado na churrascaria. Não dá, não adianta. Então, a compensação tem que ser semanal para não desgastar o ser humano. Por isso que a Constituição estabeleceu desta forma. Dentro da semana tem que haver a compensação. Se trabalhou mais na segunda, dentro da própria semana, tem que trabalhar menos. Por isso, a limitação a 44 horas semanais. Agora, esta compensação tem limites. Eu não posso fazer um acordo de compensação para trabalhar 20 horas na segunda e descansar o resto da semana. Porque eu tenho que interpretar o artigo 7º, inciso 13, com a própria CLT, no artigo 59, que diz lá que o tempo máximo diário são de 2 horas por dia. Ou seja, a compensação máximo que o ser humano pode trabalhar no dia, são 10 horas. Então eu posso fazer um acordo de compensação que o sujeito trabalhe 10 horas de segunda a quinta, na sexta 4 horas, descanse o sábado e o domingo. Final, 44 horas. Não posso fazer um acordo de 20 horas, de 25 horas, para descansar o resto da semana. Porque quando a Constituição coloca 8 ou 44, na petição inicial, quando o reclamante e a juíza são, o pedido tem que ser de horas extras além da 8ª e da 44ª. Por quê? Porque tem semanas que vai ter horas extras além da 8ª, mas não da 44ª. O sujeito trabalha segunda, terça e quarta. Quinta, sexta é feriado, sábado ele não trabalha, domingo é DSR. Segunda ele trabalha 10 horas, terça 10 horas, quarta 10 horas. Tem direito às horas extras esse empregado? Tem. Apesar dele não ter passado de 44 horas na semana, ele passou de 2 por dia. Então, se não houver um acordo de compensação, vai ter que pagar 2 horas extras por dia. Se o reclamante ajuização impede só além da 44ª, esta semana ele não vai ter direito. Por isso que a petição inicial tem que estar lá 8 horas
e ou 44 semanais, porque na hora de fazer o cálculo vai observar o que é mais benéfico para o empregado, semana por semana. Cálculo, aí que entra o grande problema de fazer o cálculo. Por isso que cálculo trabalhista é difícil, porque você vai fazer apontar dia a dia. E a diferença é enorme no final da fase de liquidação da sentença. Bom, então eu tenho esses 8 dias, essa compensação semanal, limitado dentro da própria da CLT, nós vamos falar já de algumas exceções, de 2 horas a mais por dia. A Constituição colocou adicional de 50% de horas extras, e aí vem a primeira súmula para a gente tratar sobre essa questão, que o TST editou a súmula 376, ela parece um pouco óbvia, porque ela diz assim no item 1, a limitação legal da jornada suplementar a 2 horas diárias não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhadas. Significa o quê? A ideia da súmula parece meio absurda, de que só depois da 10ª hora seria hora extra. Sim, na verdade é isso que dá a entender. Mas a súmula teve origem porque alguns empregadores defendiam a tese de que se há compensação semanal, eu só pago o que passar da 44ª. E a súmula diz não. Passou da 8ª diária, e vamos imaginar que a compensação é irregular, passou da 8ª diária, é hora extra. É isso que se discutiu, que originou essa súmula. E aí o item 2, ela fala da questão do cálculo, né? O valor das horas extras habituais integra o cálculo dos haveres trabalhistas. Isso também já não seja tanta discussão não enseja mais tantas discussões. É uma súmula que já está, na verdade, teve origem, foram 2 orientações jurisprudenciais, apesar do número 376, são OJs bem antigas. O que gera muita discussão ainda hoje, é a súmula 85 do TST. A súmula 85 do TST, ela tem 4 itens. Eu não chamo de inciso porque súmula não é lei. Itens. O item 1 e o item 2 são fáceis de entender. Ele diz o seguinte, que a compensação, havia discussão se o acordo de compensação pode ser individual, ou se a Constituição exige que o acordo seja negociado com o sindicato. Por causa dessa redação aqui do artigo do inciso 13, ó. Olha aqui, ó. Inciso 13, ele fala aqui, ó. Compensação de horários mediante acordo ou convenção coletiva. Mediante acordo ou convenção. Discutiu-se, este acordo aqui é só individual ou pode ser acordo, é só coletivo ou pode ser acordo individual? Essa discussão perdurou anos na Justiça do Trabalho, até que o TST veio e editou a súmula 85. O item 1 da súmula 85 e item 2 tratando do assunto. Diz o item 1, a compensação da jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. Entendeu o TST que a Constituição, ao falar acordo ou convenção, quis estabelecer o que pode ser tanto individual quanto coletivo. Quando a Constituição quis que fosse por acordo coletivo, ela usou a expressão contrária, convenção ou acordo coletivo. Porque, então, quando ela fala da redução de salário, por exemplo. Então, o TST pacificou que o acordo individual é possível. E depois, no item 2, ela fala que o acordo individual é válido, salvo se houver norma coletiva vedando. Então, o acordo individual nada mais é do que aquele contrato de trabalho, às vezes até contrato de experiência, onde estabelece lá a jornada compensada. Então, veja, para ter validade uma jornada de trabalho, que o sujeito trabalhe 9 horas de segunda a quinta e sexta 8 horas, para que esse empregado não tenha direito às horas extras, isso precisa estar por escrito. Se não estiver por escrito, é acordo tácito. E acordo tácito não tem validade. Então, qual é a consequência? A consequência é o pagamento de 1 hora extra de segunda a quinta. Porque ele trabalhou segunda, acompanhe comigo, segunda, terça, quarta e quinta, 9 horas. Sexta, 8. Quanto dá no final da semana? 44. Pergunta, tem horas extras? Depende. Esta compensação está prevista no acordo individual, acordo coletivo ou convenção coletiva? Está prevista, então não tem direito a nada. Não está prevista, então tem direito ao que passar da 8ª diária. Nós temos a falsa ideia de que só tem direito às horas extras quando passar da 44ª diária, de semanal. De jeito nenhum. Se o sujeito trabalhar 30 horas na semana seguida, o que passou da 8ª é hora extra.
Então veja, o TST fala, tem que ter acordo escrito individual, acordo coletivo ou convenção coletiva. O acordo individual pode ser o próprio contrato de individual trabalho que coloque uma cláusula. A jornada de trabalho aqui será da seguinte forma. Coloque lá. Perfeito. O item 1 e item 2, sem qualquer grandes questões. A grande discussão, o grande problema é o item 3 e o item 4. O item 3 da súmula diz o seguinte. Poucas pessoas pedem com base no item 3. Poucas empresas invocam o item 3 nas suas defesas. E ela está lá, está simulada. Olha o que diz o item 3. O mero não atendimento das exigências legais para a compensação da jornada, inclusive quando excetadas mediante acordo tácito, não implica na repetição das horas excedentes à jornada normal diária, se não dilatadas na jornada máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Preste atenção. O item 3 da súmula 85, ele dá validade, ele dá uma certa validade para o acordo tácito. Então dizer que acordo tácito não tem validade nenhuma é desconhecer o item 3 da súmula 85. Por quê? Nesse exemplo que eu dei, eu tenho um acordo tácito, verbal, com o meu empregado que ele vai trabalhar de segunda a quinta 9 horas, sexta 8 para compensar o sábado. Trabalhou 44 horas na semana. Só que ele passou da 8ª diária. De acordo com a súmula com o item 3, é devido a esse empregado apenas o adicional das horas que ultrapassa a 8ª diária. Então eu vou ter que pagar para esse empregado adicional sobre 4 horas. E não 4 horas mais o adicional. Olha a diferença que isso faz. 4 horas, se a hora for R$10, 4 horas dá 40, mais 50%, 20, 60. Se eu for pagar só o adicional, é 20. Com o adicional de 50%, 5 vezes 4, 20. Companheiro, então, e onde eu vou invocar essa súmula, esse item? Principalmente, principalmente quando, ou na inicial ou na defesa. Na defesa, quando eu não tenho acordo escrito. Quando eu não tenho acordo escrito, eu primeiro digo que é válido o acordo tácito, e segundo, se eu for condenado, que eu seja condenado só no adicional. Sobre as horas que passar da 8ª, e não sobre a que passar, e não a hora mais o adicional. É preciso invocar, porque dá diferença grande. Agora não para por aí. O item 3 ainda vai lá. Em processo, na prática, é difícil ver alguém discutir essa súmula, apesar de ser súmula. O que torna mais absurdo ainda é a falta de indicação do item 4 da súmula. O item 4 da súmula, ele fala algo que as pessoas não prestaram atenção ainda, pelo menos o que eu tenho visto nos nossos processos. A gente está sendo assistido no Brasil inteiro, às vezes isso é normal em outro lugar, mas aqui a gente não vê esse tipo de discussão. Olha o que diz o item 4, ele fala, a prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de horas. Por aí, não lê o resto. Olha só o que diz o começo do item 4. Se eu tenho um trabalhador que eu faço um acordo de compensação e ele faz horas extras, aquele acordo está descaracterizado. As empresas fazem acordo de compensação de horas com os empregados e pagam só o que passa da 44 por conta do acordo. Está errado. Por quê? Porque aquele acordo está descaracterizado. E aí qual é a consequência? Nessa hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser pagas como horas extraordinárias, enquanto aquelas destinadas à compensação deverá ser pago a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário. Então o acordo é descaracterizado, as horas que passarem das 44 vai pagar como hora extra, e aquelas da compensação diária vai pagar apenas o adicional sobre as horas. Quem é que pede isso? Eu vou além. Turnos ininterruptos de revezamento. O sujeito faz um acordo para o fulano trabalhar 8 horas por dia em turnos ininterruptos de revezamento. Um acordo com o sindicato, perfeito. O que passa da 8ª diária, ele paga como hora extra. Aquele acordo está descaracterizado. Por quê? Porque compensação, não pode haver horas extras. Como é que você faz um acordo e não cumpre? Você faz um acordo para trabalhar 8 horas por dia. E ele trabalha 10. Ah, mas eu pago o que passa da 8ª. Se fez um acordo e não cumpriu, ele está descaracterizado. O que passar da 44 tem que ser paga como horas extras. No caso de turnos interruptos de revezamento, eu tenho que, descaracterizando, tenho que pagar o que passar da sexta.
Então veja, pegou o lerite do empregado, horas extras, horas extras, horas extras, o acordo está descaracterizado. Se tiver acordo, está descaracterizado. Porque, só que é comum em toda empresa ter o acordo, ter as horas extras e o juiz dá improcedente. O juiz dá improcedente, tem acordo. Está pago o que passou da 44, porque o que passou da 44 está pago. Mas o adicional relativo às horas da compensação, não. Não tem uma empresa que paga. Eu advogo muito para reclamar daqui, eu faço o cálculo ali, eu vejo que não estão pagas. E sabe o que o juiz faz? Julga improcedente. Julga improcedente, porque eu junto o acordo e falo, o que passou está pago. Então está improcedente. E a súmula 2, o item 4 da súmula 285? Ninguém toca no assunto. Então tem que pedir o quê? Tem que pedir a desconsideração, a descaracterização do acordo de compensação. Mas como eu vou saber? Analisando o lerite, tem horas extras ali habituais, está descaracterizado qualquer acordo. E aí pedir, até sucessivamente. Primeiro pedir horas extras. Sucessivamente que deu adicional sobre as horas tidas da compensação, se caso for juntado em algum acordo, porque muitas vezes o empregado não sabe do acordo individual que ele fez lá em 1900 e bolinha, que ele só assinou, aquele acordo que o sujeito faz logo que entra na empresa. Né? Aliás, o negócio é tão automático que tem acordo que o sujeito está até na janelinha onde está dizendo qual é a jornada dele, é até uma outra. Né? O negócio até compra em papelaria, né? Um acordo de compensação, já vem pronto, os horários que o sujeito vai trabalhar. Né? Então tem que estar atento a isso, porque perde-se muito dinheiro com isso, a verdade é essa. Precisa saber pedir dessa forma e precisa na defesa invocar a súmula para pagar, o item 3 para pagar só o adicional. Agora veja, o que a Constituição estabeleceu, e acertadamente, foi a compensação semanal, porque como eu disse, a gente não pode, o homem não é camelo, a gente não pode acumular. Né? Eu vou me matar esse final de semana, depois vou descansar a semana. Não dá. Se matar esse final de semana, você... Né? Então, exatamente por isso que existe a compensação como regra semanal, que pode ser por individual, acordo coletivo e convenção coletiva. Só que essa regra sofreu uma alteração, ou ocorreu uma exceção, em 1988 com o chamado Banco de Horas. O que é o Banco de Horas? A Constituição de 88, que os fundamentos da Constituição é exatamente essa ideia de que a compensação precisa ser num tempo semanal para que o empregado tenha condições de recuperação, toda aquela história de segurança e saúde do empregado. Quando vem em 98 a Lei 9.601, institui o chamado Banco de Horas, ela cria a exceção da possibilidade de uma compensação anual. E aquela história de que o homem não é camelo, caiu por terra. Anual, ele se mata de trabalhar e depois descansa. Olha que bonito. Né? Veio da ideia dos comerciários, né? O sujeito em janeiro vira à noite no shopping trabalhando, dezembro antes das festas, dia das crianças, dia dos pais, dia das mães, e depois descansa. Né? O sujeito vai descansar, não vai sair da cama, né? de tão acabado que ele vai estar, porque ele vai trabalhar 20 horas por dia, na hora de descansar ele está com algum probleminha de saúde. Por isso, o Banco de Horas foi há quem levantou a bandeira da inconstitucionalidade, porque ele viola o artigo 7º, inciso 22, que fala da segurança do trabalhador, segurança e medicina do trabalhador. Mas foi tese que não vingou. E o Banco de Horas hoje ele é aceito, é tratado como exceção. Só que o Banco de Horas só pode ser instituído por negociação coletiva. Banco de Horas não pode ser instituído por acordo individual. Tem que ser negociado com o sindicato. O que alguns sindicatos fazem? Banco de horas com prazo menor. 3 meses, 60 dias, 4 meses, 5 meses, porque um ano é muito. Mas a lei permite um ano. É uma forma do empregado trabalhar e, ao invés de receber as horas extras, usufruir daquelas horas como descanso. O trabalhador odeia banco de horas porque não recebe. O trabalhador quer dinheiro. Né? A gente faz horas extras para ganhar dinheiro. E não para descansar mais. Se fosse descansar mais, né? Então, é um pouco criticado o banco de horas por parte dos empregados, mas ele entrou naquela lei da flexibilização de 98, que trouxeram várias medidas para flexibilizar o direito do trabalho. Enfim, está válida a única hipótese que se admite uma compensação um pouco maior do que semanal, bem maior do que a semanal, por isso que é tratada como exceção. Outra hipótese que também se admite, além de uma semana, é a chamada semana espanhola.
O TST ele editou uma OJ, a 323, em razão das diversas discussões nos processos a respeito da semana espanhola ser válida ou não. O que é semana espanhola? É aquela semana que o sujeito trabalha 40 horas, na seguinte 48 horas, na outra 40, na outra 48. Opa, na semana que ele está 48, ele não passou das 44 semanais permitidas? Então, defendia-se que era inválida aquela compensação a cada 2 semanas. Veio o TST editou a OJ 323 dizendo que é válido sim. É válido o sistema de compensação de horário quando a jornada adotada é a denominada semana espanhola, que alterna a prestação de 48 horas uma semana e 40 na outra. Veja, por que alteraria de 48 a 40? É o famoso empregado que trabalha sábado sim, sábado não. Então o sujeito vem trabalhar, chega sábado de manhã, já que você veio, vou ficar aqui só 4 horas, já quero ficar 8, já estragou meu final de semana mesmo, final de semana que vem você me deixa livre. Então ele trabalha 48 horas na semana, na outra 40. O TST disse que isso é válido. Então nós temos aí 2 exceções à compensação, à regra que eu chamo de compensação semanal. A primeira exceção está na própria lei, que é o banco de horas, que é anual. A segunda exceção vem numa OJ, que é a orientação jurisprudencial do TST, que permite a semana espanhola. E depois eu coloquei uma pergunta lá, e a jornada 12 por 36? Que é muito comum. O que é 12 por 36? O sujeito trabalha 12 horas e descansa 36 horas. É válida essa jornada? Veja, não há súmula, não há OJ sobre esse assunto. Mas há muita jurisprudência, 99% da jurisprudência são no mesmo sentido. Qual? De que a jornada 12 por 36 é válida. Aí você fala, mas a lei não fala, no artigo 59, não fala que o máximo que um trabalhador pode trabalhar no dia são 2 a mais? Aqui ele vai trabalhar 4 a mais. Então qual o argumento para dizer que é válida a jornada 12 por 36? É de que apesar dele trabalhar mais do que o limite da lei, ele descansa muito mais do que a lei estabelece de descanso. Quanto é o descanso entre uma jornada e outra? 11 horas. Aqui ele vai descansar 36 horas. Então a jurisprudência, 99%, dizem a jornada 12 por 36 é válida. Eu estou no 0,01% que entende que não. Porque o trabalhador não descansa 36 horas. Ele trabalha no emprego 12 por 36, no outro 12 por 36, no outro 12 por 36. Aí você fala, o que eu tenho a ver com isso? O problema é dele. Não, o problema é nosso. Direito de trabalho, direito indisponível, saúde do trabalhador, etc, etc. Mas a jurisprudência não pensa dessa forma. Ela tem como válida esta jornada quando prevista em norma coletiva. Exemplo de normas coletivas aqui em São Paulo, também deve ser no Brasil. Enfermeira, vigia, todos eles têm essa jornada e é tida como válida. Agora, atenção, hein? Se o sujeito começa a fazer 15 horas por semana, 15 horas, ao invés de parar na 12ª hora, ele vai mais 2 horas ou mais 3 horas, porque o outro não chegou. Horas essas habituais. O que acontece com horas essas habituais? Descaracteriza o acordo. Se descaracteriza o acordo, 4 horas essas por dia. Dá para pedir, não dá para pedir? Pegou lerite do enfermeiro, pegou lerite do vigia e tem horas essas habituais, pedido lá, descaracterização do acordo. Eu vou dizer, eu presto serviço para uma empresa que trabalha em turnos ininterruptos. Lá tem um acordo coletivo dizendo, olha, jornada é de 8 horas diárias. E tudo que passar da 8ª, a empresa paga como hora extra. Não tem um que pede a desconsideração desse acordo. E tem que desconsiderar, porque não pode passar da 8ª. Eu fiz um acordo que você vai trabalhar 8 horas e você passa da 8ª. Porque nós temos a cultura da hora extra. Ah, mas tá pago. Só pagar não serve. Se você fez um acordo por escrito, individual, coletivo, ele tem que ser cumprido. Horas extras é para quem não tem acordo coletivo. É para quem não tem acordo de compensação. É incompatível horas extras com acordo de compensação. Mas as pessoas não param para analisar isso. Nem o judiciário, nem o juiz. O juiz já está pronto no computador dele lá, o texto da condenação, precisa ir lá cutucar. Tá ok? Então eu tenho essa jornada é possível. A CLT, ela estabelece 2 restrições à prorrogação da jornada. A primeira, isso está lá no artigo 60. A primeira, menores de 18 anos. Menores de 18 anos,
só pode prorrogar sua jornada por convenção ou acordo coletivo. Com menor de 18 anos, acordo individual não é válido. E ainda, antes de iniciar a jornada, as horas extras precisa ter um intervalo de 15 minutos. Se passa a jornada das 8 horas diárias direto, tem direito a receber 15 minutos por dia, porque esse intervalo intra-jornada é especial para o menor de 18 anos e para as mulheres, que está lá no artigo 384. E não é inconstitucional, não. Mulher, se é reclamante, mulher tem que pedir 15 minutos cada vez que fez horas extras. Cada vez que fez horas extras. E tem gente defendendo a tese, já vi artigos escritos de que, em razão da Constituição igualar homens e mulheres, o homem também teria direito a esses 15 minutos. Não concordo, a doutrina também não concorda, porque nós somos todos iguais, observadas as diferenças. Esse intervalo da mulher, ele se justifica porque a mulher tem uma estrutura fisiológica diferente do homem, né? O homem não tem problemas mensais de nada, mas a mulher tem que ter um intervalo. Então tem que pedir esses 15 minutos. Quantas ações reclamação trabalhista envolvendo mulher que só pede as horas que passar da 8ª? Cadê os 15 minutos? Tem que pedir os 15 minutos, é intervalo intra-jornada especial da mulher. Outra restrição que está no artigo 60 é a atividade insalubre. O artigo 60 fala que quem trabalha em atividade insalubre não pode fazer horas extras. E aí veio a súmula 349 do TST dizendo que este artigo é inconstitucional, não foi recepcionado pela Constituição, porque a Constituição não faz restrição. O acordo de compensação é possível em atividade insalubre ou não. Então, uma restrição que não foi recepcionada. Olha lá. A validade, súmula 349, a validade de acordo coletivo ou convenção coletiva de compensação de jornada em atividade insalubre prescinde a inspeção prévia da autoridade competente em matéria de higiene do trabalho. Então, uma restrição que não é mais a restrição do artigo 60, que estabelece que só é possível quando houver uma autoridade competente, não foi recepcionada e já está pacificado pelo TST. Então, a restrição que existe para a prorrogação de jornada é quanto ao menor e à mulher, que são o menor talvez nem tanto, mas a mulher ninguém observa. Ninguém observa e ninguém pede, né? Precisa pedir, precisa colocar começar a colocar na petição inicial. Depois a gente entra na questão de controle de jornada. Controle de jornada também é um assunto que daria para a gente falar a noite inteira de controle de jornada. Né? Inclusive eu falei com o André Cremonese que ele vai falar de ônus da prova. Eu falei, André, eu vou ter que falar de controle de jornada, eu sei que você vai falar também, mas eu vou ter que falar de controle de jornada. Porque há um equívoco enorme sobre controle de jornada. Há um equívoco enorme na jurisprudência, nos processos, é uma bagunça. Ninguém sabe de quem é o ônus da prova. Por quê? Olha só. O parágrafo 2º, 74, ele diz que ele estabelece que há necessidade das empresas com mais de 10 empregados de adotar um controle formal da jornada, que pode ser manual, mecânico ou eletrônico. Cartão de ponto, o livro de ponto ou o cartão magnético, o cartão, né? Pode ser o cartão que ele faz tchum-tchum, qualquer forma de controle da jornada. Ocorre o quê? A jurisprudência confunde a necessidade da empresa com mais de 10 empregados ter cartão de ponto com ônus da prova. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O André deve falar o contrário aqui, mas eu vou ter que... Eu até falei com ele, falei, olha, eu vou dizer, você vai voltar nesse assunto, porque o ônus da prova, 90% dos processos se discute isso aqui, mas há um equívoco enorme. Imagine a seguinte situação. Tenho duas empresas, mesmo ramo, eu sou o juiz de uma determinada vara. E uma tem 200 empregados, a outra tem 5. As duas empresas apresentam defesa sem cartões de ponto, ninguém ouve testemunha e encerra a instrução. Na hora de julgar, pelo entendimento de todo mundo, o que deve ocorrer? Esse de 200 empregados, um juntou cartão, eu vou dar procedência. Esse que tem 2 empregados, um juntou cartão, eu dou improcedência. Aqui eu digo, o reclamada não se desincumbiu do ônus. Aqui eu digo, o reclamante não se desincumbiu do ônus. Veja, o mesmo assunto, o mesmo tema, eu estou dizendo aqui que o ônus é da reclamada e aqui eu estou dizendo que o ônus é do reclamante. Por quê? Porque está todo mundo equivocado. É um grande erro. Confunde-se regra de inspeção do trabalho. O que acontece? Empresa com mais de 10 empregados precisa ter isso para quê? Porque o fiscal do trabalho precisa saber... controlar. Como é que eu vou controlar mais de 10 empregados? Eu preciso ter isso por escrito. Não se confunde com o ônus da prova. Então,
eu digo sem medo de errar, o ônus da prova da jornada de trabalho é sempre da reclamada. É sempre da reclamada. Se você tem mais de 10 empregados e tem cartões de pontos, se desincumba do ônus juntando. Se você não tem, vai ter que se desincumbir de outra forma. Eu tenho que julgar esses 2 casos que eu coloquei aqui da mesma forma. Os 2 casos tinham que ser julgados improcedente porque o reclamada não provou a jornada do reclamante. A forma como vai provar de ter controle ou não é outros 500. Não tem... É uma confusão enorme que todo mundo faz. Os livros fazem. Você abre o capítulo, os livros no capítulo ali, e eles falam todos a mesma coisa, e o ônus da prova é um território escuro, né? Um quarto escuro, né? Ninguém sabe. Se alguém falar quem sabe qual é o ônus da prova no seu trabalho, está prestes a ganhar um prêmio Nobel, porque ninguém sabe, nem o juiz fala, ele esconde. Ele diz só na sentença, para ver se te pega. Por isso que tem um tema aqui só sobre o ônus da prova, para a gente discutir mais isso. Mas veja só, o TST editou uma súmula sobre a questão dos cartões de ponto. Ela é meio certa. Ela é mais ou menos certa. Ela diz assim, ó. É ônus do empregador que conta com mais de 10 empregados, registro... súmula 338. Quem chegou atrasado, deixa eu dizer que esse material, no final do curso, a ASP, a OAB, vai enviar para todo mundo todos os materiais que foram passados aqui, como são mais de 700 pessoas, vai mandar tudo de uma vez só, porque senão fica aquela, tá? Então olha lá a súmula 338. É ônus do empregador que conta com mais de 10 empregados, o registro da jornada de trabalho na forma do artigo 74, parágrafo 2º da CLT. A não apresentação justificada dos controles de frequência gera presunção relativa da jornada de trabalho a qual pode ser lidida por prova em contrário. Daí tudo bem, a não juntada, presunção relativa. Aí eu vou à lei. É ônus do empregador com mais de 10 empregados, registro da jornada. Tá. Eu diria que a não apresentação de controle de frequência, seja com mais de 10 empregados ou com menos de 10 empregados, presume-se que o que está na inicial está correto. Então, se eu sou empregador com 5 empregados na minha empresa, eu não quero ter controle, porque eu não sou obrigado. Tudo bem, você não é obrigado para fins de fiscalização. Mas no processo, se você não juntar ou não fizer a prova de outra forma, presume que está na inicial. Penso eu. E tem 2. A presunção da veracidade da jornada, ainda que previsto em instrumento normativa, pode ser lidida em prova em contrário. Perfeito. E tem 3. Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e de saída uniformes são inválidos como meio de provas. Perfeito. São a jornada britânica. O sujeito que entrou às 6, saiu às 14, aquilo é inválido. Aí vem vírgula. Invertendo-se o ônus da prova relativo às horas extras, que passa a ser do empregador. Isso é um erro, não se inverte nada, o ônus continua sendo do empregador. Então, significa a não juntada ou a juntada de documentos com horário britânico, permanece o ônus do empregador. Se eu não tenho cartões de ponto, tudo bem, eu vou provar de outra forma. Se eu tenho, mas o horário é britânico, eu tenho que continuo com o ônus da prova. Então não inverte-se nada, continua dele. E aí ele tem que se desincumbir para mostrar que aqueles cartões, que aquele horário britânico está correto. Ocorre isso muito em grandes empresas, que é chamado controle por exceção. Sabe, já viu o que é o controle por exceção? O sujeito imprime os cartões de ponto do reclamante, está o horário 6 às 14, certinho. Por quê? Porque o controle por exceção, o sujeito só vai lá e marca quando faz horas extras. Ele que fala, hoje eu trabalhei mais. Ele vai no computador, a senha dele digita, hoje eu trabalhei 3 horas a mais. E aí lança as 3 horas no cartão. Tá. Esses controles por exceção, para fins de processo de ônus da prova, são inválidos. Para fins de ônus da prova, cabe ao empregador o ônus, ainda está com o empregador o ônus da prova. Então, em processo que eu estou juntando controles por exceção, eu junto e digo, quero fazer prova. Por quê? Porque nos termos da súmula isso não é meio de prova, isso não tem validade de prova. Então, aí eu peço para o reclamante para ele dizer, não, tá certo sim. Tudo que eu anoto, eu sempre anotei corretamente as horas lá, e vai para o meu controle e é pago. Veja, o grande equívoco do TST é falar que inverte o ônus. É confundir a regra do parágrafo 2º do 74 com o ônus de prova. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São institutos diferentes. Nós estamos falando de processo, regra de processo. Ônus da prova é terreno
inexplorável na justiça do trabalho. E eles não têm, aí eu falo, aperta o pause que eu vou falar uma coisa, eles não têm interesse em explorar, porque é hora de fazer, um aplica a CLT, outro aplica a CPC, outro aplica a Código de Defesa do Consumidor, e essa bagunça de ônus da prova. Nós precisamos colocar no papel de quem é o que o ônus da prova. Começa por aqui. Eu acho que o André vai falar bastante disso. Eu vou ver se eu consigo organizar de eu vir no dia do André. Porque a gente está dividido, eu ocupava um dia ele, um dia eu. Eu no dia do André vou tentar vir, porque isso aqui, se falar contrário, eu já vou estar aqui. Bom, outra questão que se discute muito no TST é a questão da prova testemunhal. O reclamante sempre faz a prova. Só que ele leva na audiência alguém que só trabalhou 1 ano. Ele está pedindo 5 anos de horas extras. Então vai lá a testemunha e fala, olha, realmente, ele ia embora às 8 horas da noite todo dia. Tem mais testemunhas? Não tem. O juiz, à hora de julgar, ele tem que se limitar ao período da testemunha, que diz que viu, ou ele pode dar de todo o período? Essa é uma discussão, tanta discussão. Oi? Tanta discussão, foi ditado uma OJ. 233. A 233 vai falar, a decisão que defere horas extras com base em prova oral documental não ficará limitada ao tempo por ela abrangido, desde que o julgador fique convencido de que o procedimento questionado superou aquele período. Então, veja, essa súmula pode ser, eu brinco, né, pode ser interpretada pelo bem ou pelo mal. Porque, veja, a ideia da súmula foi, reclamante que só tem uma testemunha que trabalhou 1 ano, se a reclamada diz nunca fez horas extras e ele prova que fez, caiu a tese da reclamada. Então tem direito a tudo. Agora, se a reclamada fala, olha, até tal período era de um jeito, depois passou de outro, depois de outro, e ele só ouviu testemunhas desse período, aí não é caso de aplicar o J. Sentido contrário, eu posso pensar também a reclamada, que não tem, por exemplo, documentos referentes a um período. Pegou fogo. E aí? Mas eu provei que a maioria do período está correto. Será que não é o caso da OJ? De dizer, olha, a maioria do período está correto. E aí? Depende de quem você entende que é o ônus. Se você entender que é do reclamante, como a maioria entende, como é que fica? Então, é uma OJ que eu posso usar ela, como eu brinquei, para o bem ou para o mal. Mas está lá. Ela está dizendo que não precisa limitar, porque a testemunha é aquela ideia, aquela testemunha que viu. Né? Aquela testemunha que viu, eu vi ele fazendo horas extras, a defesa fala que não fez horas extras, caiu a tese da defesa, então aí vai ter, o juiz pode estar convencido de que extrapolou o período. Tá? Então essa OJ, ela também pode ser invocada principalmente em recurso, porque muitos deles limitam a condenação com base nos depoimentos das testemunhas. Tá ok? E aí, a gente passa à questão das horas em itinere, que também tem muita discussão no TST. O que são as horas em itinere? São as horas de deslocamento. Casa, trabalho, trabalho, casa. As horas em itinere, em regra, não são computadas na jornada. A jornada de trabalho começa a partir do momento que o empregado entra na empresa. Entrou na empresa, passou o portão, começa a contar a jornada dele. Só que existe exceção, onde as horas em itinere serão cobradas. Aqui em São Paulo, aqui na capital e nas cidades vizinhas, em poucos processos se discute horas em itinere. Mas, lá no Tribunal de Campinas, no interior, é mais discutível, principalmente quem trabalha em fazendas, quem vai de ônibus do empregador para a fazenda, aplica-se a questão das horas em itinere. O que diz a lei? A lei fala, o tempo despendido pelo empregado até o local de seu retorno, por qualquer meio, não será computado na jornada. Salvo quando, tratando-se de local de difícil acesso, ou não servido por transporte público, o empregador fornecer a condução. Então, se o local de difícil acesso não tem transporte público e o empregador fornece a condução, as horas dentro do ônibus têm que ser pagas como horas em itinere. Então, são 2 requisitos para as horas em itinere serem computadas na jornada. Local de difícil acesso ou não servido por transporte público e o empregador fornecer a condução. Por conta disso, em razão dessa necessidade da lei colocar que o empregador deve fornecer a condução, toda a doutrina coloca que são 2 requisitos. Local tem que ser de difícil acesso e o empregador tem que fornecer a condução. O que ia começar a fazer? Vamos tirar um dos requisitos, vamos tirar o segundo. Os empregadores começaram a cobrar dos empregados a passagem no ônibus. Ou terceirizar, contrata uma empresa de ônibus que cobra do empregado, e aí vem as ações e ele fala, não, peraí, faltou o segundo requisito, não sou eu que estou fornecendo. Eles que pagam para a terceirizada lá. E aí o TST veio e editou a súmula 320, dizendo que
o fato do empregador cobrar parcialmente ou não importância pelo transporte fornecido para o local de difícil acesso ou não serviço de transporte público regular não afasta o direito à prescrição das horas itinerary. Então, o fato dele, a condição fornecida pelo empregador já é um requisito um pouco mitigado, um pouco flexibilizado pelo TST, que diz, olha, se o local for de difícil acesso, esse segundo requisito eu não vou observar, exatamente para evitar que o empregador burle a lei, fazendo com que outros forneçam ou ele mesmo cobre do empregado. Mas a súmula, sobre as horas itinerárias, eu tenho uma súmula do TST que traz vários itens, que ele estabelece, a súmula 90, ela coloca em cada item o que é de mais discutível, o que se mais discutiu sobre o assunto. O item 1 repete o que está na lei, só que ele acrescenta o transporte público regular. Ele diz o tempo despendido pelo empregado, em condição fornecida pelo empregador, até local de difícil acesso ou não serviço de transporte público, regular. Ele coloca a palavra regular que não está na lei, para dizer que terá direito às horas em itinerary, quando não for servido por transporte público regular. Se for aquele transporte público eventual, que de vez em quando, aí é caso também de pagar as horas em itinerary. E aí eu vou para o item 2 da súmula. A item 2 da súmula 90 diz que a incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do empregado e do transporte público regular é circunstância que também gera as horas em itinerary. Então tem ônibus regular, só que ele vai até meia-noite. E eu saio do emprego às 1h. Então, o empregador, eu entro no ônibus do empregador e vou para casa. O tempo que eu estou no ônibus é computado na jornada, porque é incompatível o meu horário com o transporte público. Isso ocorre muito com o pessoal que trabalha no período noturno, que sai de madrugada. Também o item 3 da súmula 90 foi muito importante, esse item 3, porque muito se discutiu aquele empregador que fornece o ônibus para suprir a deficiência do transporte público. O TST falou, a mera insuficiência do transporte público não enseja o pagamento das horas de itinerary. Porque as empresas começaram a ser condenadas, o que elas fizeram? Tiraram o transporte público. Tiraram o transporte, a condução. Eu estou pagando o ônibus, ainda sou condenado a pagar horas extras, vai de ônibus normal, vai de condução, transporte público. Até porque, mera insuficiência de transporte público, alguém conhece o transporte público suficiente? Uma coisa meio, você transporte público insuficiente é difícil, né? Então, é lógico que a mera insuficiência, senão os empregadores são desestimulados a dar esse conforto a mais para o seu empregado, que é colocar o transporte à disposição. O item 4, ele trata da hipótese de ter uma parte do trajeto ter transporte público, a outra parte não. E aí o item 4 falou que se houver transporte público regular em parte do trajeto, em condição da empresa, as horas em itinerary remuneradas limitam-se aos trechos não alcançados pelo transporte público. É o famoso sujeito que mora no centro da cidade, vai para a fazenda. Então, até a rotatória da cidade tem transporte público. Mas o empregador não vai pagar transporte público até a rotatória e colocar um ônibus na rotatória para a fazenda. Ele já passa o ônibus na casa do sujeito, pega ele e leva para a fazenda. Do tempo que ele está da casa dele até essa rotatória, não é horas em itinerary. Passou da rotatória, começa a jornada dele. Como vai saber? Vai ter que fazer uma média, vai ter que ouvir testemunha. O ônibus passa aqui 6h30. 6h30 começou a jornada. Chega na fazenda às 7. 7 horas já começou com meia hora de trabalho. Tá? É isso que diz a súmula. E aí, o item 5 é o óbvio, considerando que as horas em itinerary são computadas na jornada, o tempo que extrapola a jornada legal é considerado horas extras, evidentemente. Então, qual a ideia? O sujeito ficou 1 hora no ônibus, ele chega na empresa já com 1 hora de trabalho. E aí ele tem que trabalhar mais quanto? Mais 7, porque a 8ª ele tem que estar no ônibus, senão gera horas extras. Tá ok? É isso que o TST fala das horas itinerary. Ainda sobre o TST, sobre a questão da súmulas do TST, eu tenho algumas súmulas falando do tempo residual. O que é o tempo residual? É o tempo que antecede a marcação do ponto. O sujeito chega na empresa às 6h. Só que ele passa o crachá 6h30. Por que 6h30? Porque até se trocar, até colocar o chapéu, até botar o macacão, ele demora meia hora para chegar na catraca. Da portaria até a catraca tem meia hora. Esse tempo residual, ele tem direito às horas extras? A lei coloca um limite. Ela diz lá, olha, não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário de registro de ponto não excedente a 5 minutos, observado o limite máximo de 10 diários.
Significa, esse tempo de 5 minutos é o tempo que vai ser desconsiderado. Se ele chegar na empresa às 5h57 da manhã e passar o cartão, esses 3 minutos não vai ser considerado. Porque presumo que ele precisa chegar um pouquinho antes, ou se chegar um pouquinho depois, também não vai ser descontado do seu salário no final do mês. Então, o tempo residual são 5 minutos na entrada e 5 minutos no final. Se ele chega meia hora antes, ele tem direito a receber meia hora de horas extras. Por quê? Ou meia hora incluído na jornada dele, porque o tempo à disposição é que vai dizer qual é a jornada do empregado. Certo? A súmula 2366 do TST, ela diz que o tempo máximo, se extrapolar o tempo máximo de 10 minutos, é pago como horas extras. Então significa dizer, se o empregado ele chega na empresa 1 minuto, só que lá no final ele passa de 10, soma-se os dois tempos para computar como horas extras. Essa que é a discussão, essa que é a questão. Então o tempo residual é muito pequeno. São só 5 minutos de variações, ou antes ou depois. Marcou, o horário dele é às 6, marcou 10 para 6, tem que pagar os 10 minutos como horas extras. Não posso nem descontar os 5 minutos. Passou de 5 minutos, a totalidade vai ser paga como horas extras. A totalidade. E aí discutiu-se muito se eu poderia estabelecer, aumentar esse tempo de 5 minutos por norma coletiva. Falar, aqui na minha empresa não dá tempo. A jornada começa às 6, para ele chegar às 6, ele precisa chegar a 15 para 6. Então eu vou aumentar o minuto residual por norma coletiva. Pergunta, é válida essa norma coletiva que elastece os minutos residuais previstos em lei? O TST editou uma OJ sobre isso, o J372, que diz lá, minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho. A partir da vigência da Lei 10.243 de 2001, que foi que instituiu o artigo parágrafo 1º do 58, não mais prevalece cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo, que elastece um limite de 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fins de apuração de horas extras. Então, cláusula convencional que aumenta o tempo residual é nula. Tem que pedir o tempo todo como horas extras. Ok? Depois, aí vamos entrar na questão das jornadas não controladas, que também é uma discussão grande no TST. Todo empregado tem que ter o controle de jornada, seja mais de 10 empregados ou não. A diferença para quem tem mais de 10 empregados é que precisa ser por escrito. Quem tem menos de 10 empregados não precisa ser por escrito, mas precisa ter controle de jornada. Se trabalhar mais de 8 horas, tem que pagar hora extra. Só que existem duas hipóteses na lei que o trabalhador não vai ter direito às horas extras. A primeira é dos trabalhadores que exercem atividade externa e a segunda dos cargos daqueles que exercem cargo de confiança. Veja, não basta ser trabalhador externo para não ter direito às horas extras. É preciso ser trabalhador externo e atividade incompatível com controle de jornada. A ideia do artigo 62 da CLT não foi causar discriminação por duas categorias. A CLT pensou duas hipóteses que o controle da jornada é inviável, que é o trabalhador externo e o gerentão, os gerentes, os cargos de confiança. Como é que eu vou controlar se o sujeito não trabalha aqui na empresa? Agora, se ele é trabalhador externo e eu controlo, tem direito. Se ele é cargo de confiança, mas tem horário, eu controlo, tem direito também. Então, ela pensou em umas hipóteses, mas não é uma hipótese relativa. No caso concreto, eu preciso verificar. Não é o simples fato de ser externo que não vai ter direito às horas extras. Ok? Os gerentes exercentes de cargos de gestão e recebedores de salário igual ou superior a 40% do salário efetivo. Veja, esses gerentes, eles têm, seja aquele nomeado gerente, ele passa a ser gerente, ele começa a receber 40% a mais. E muitas vezes esse gerente entra com uma ação trabalhista pedindo horas extras. Dizendo, olha, eu era gerente e recebia 40% a mais, mas eu tinha que trabalhar controle de jornada, controle visual. Se eu chegasse atrasado, era chamada a atenção. Olha, inclusive eu recebi uma advertência por escrito. O senhor chegou atrasado ontem. Guarda a advertência. Opa, estão controlando a tua jornada. Então, se o gerentão está controlando a jornada, não é só pelo fato de ele receber 40% a mais que ele não tem direito às horas extras. Então, ele entra com a ação pedindo horas extras, dizendo que apesar de ser gerente, tem um controle. O que a empresa vem e fala? Tá bom. Não, primeiro fala que é gerente, que não tem direito. Segundo fala, se eu for condenado, compense os 40%. O que o TST já falou sobre o assunto?
O TST disse, os 40% não podem ser compensados, porque eles não servem para pagar a hora extra, servem para pagar a responsabilidade do cargo. Os 40% paga a responsabilidade do cargo. Então, se der horas extras, vai dar horas extras independentemente dos 40%. E mais, calculada com base nos 40%. Calculada do salário mais os 40%, porque integra tudo. Então, veja, o pedido tem que ser apesar de ser gênero, porque tem muitas petições iniciais que o sujeito pede, ele pede horas extras e nega o cargo de confiança. Não tinha cargo de confiança, mas tinha controle. Tinha controle. E pontuar questões onde este cargo de confiança chegou atrasado. Chegou atrasado, sofreu punição, era controlado o horário de almoço. Porque qual é a ideia da CLT? A ideia da CLT é aquele sujeito, como é que vai controlar ele? Se ele tem a confiança do empregador, ele faz e desfaz, ele impõe compensação na vida dele. Ele fala, hoje eu vou tirar o dia, mas amanhã eu trabalho mais. Esse é o cargo de confiança que a CLT pensou para... apesar da CLT ter tido uma alteração em 94 e ampliado a questão do cargo de confiança. Ela diz lá chefes de filiais, chefes de... ela aumentou. Antigamente era só gerentão mesmo. Aí veio a CLT e ampliou o rol de cargo de confiança. Mas eu tenho que analisar no caso concreto se esse cargo, se essa pessoa tem o seu controle de jornada. Se tiver, tem direito às horas extras. Tá ok? Também discute-se muito, não tem muito a ver com jornada, mas eu coloquei aqui, se esses 40% aqui, se o empregador, tirando o empregado do cargo de confiança, ele pode perder esses 40%. E o TST editou uma súmula, que a 372, que diz que percebida a gratificação de função por 10 ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo ao cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação, e aí ele inventa aqui, né, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. Bom, ela criou uma regra de que aquele que está em cargo de confiança por mais de 10 anos não pode ser revertido sem justo motivo. Quer dizer, pode ser revertido sem justo motivo, não pode ser subtraída o acréscimo de 40% sem justo motivo. Significa, motivando pode. Porque o cargo de confiança é do empregador. Se o empregador perdeu a confiança, reverte o cargo e tira os 40% e passa para o outro empregado. Desde que os 40% estejam discriminados no lerite. Porque muitos empregadores acrescentam no salário. E aí, se acrescentar no salário, aí não pode diminuir. Que aí você está reduzindo o salário. Então, no salário do empregado tem que estar lá. Salário, R$5.000, embaixo. Gratificação de função 40%. Aquilo pode ser tirado quando ele voltar ao cargo efetivo dele. Tá ok? Mas vamos voltar a falar de jornada aqui. Ainda da jornada não controlada, se discutiu muito com a questão do trabalhador externo, o motorista de caminhão, se o tacógrafo... Meninas, tacógrafo é algo que vai no caminhão, que mede... Brincadeira, as meninas... O tacógrafo é um disco que vai no caminhão, que mede a velocidade do motorista durante o trajeto. Chegou a questão do TST, se o tacógrafo é prova de horas extras. E o TST editou a súmula 332, dizendo que o tacógrafo, por si só, sem a existência de outros elementos, não serve para controlar a jornada de trabalho do empregado que exerce atividade externa. É preciso que esse caminhoneiro, que esse motorista, prove que havia um efetivo controle da jornada dele. O controle pode ser por telefone, pode ser por serviço, enfim, ele é obrigado, no final do dia, da baixa do que ele fez, de comunicar onde ele parou. Está controlando a jornada, ele não tem liberdade para ir mais ou ir menos e trabalhar mais. Então, é trabalhador externo que tem direito à jornada, às horas extras. Ok? Opa! Depois a questão do sobreaviso. O sobreaviso é um dispositivo antigo que está lá na CLT, né? E tem súmula sobre o assunto. Que é o período que o empregado fica em casa aguardando ordens, né? Está lá no artigo 244, que é o capítulo dos ferroviários, né? A CLT de 1943, e os ferroviários havia aquele empregado que era obrigado a ficar em casa aguardando ordens se caso precisasse. Ele não poderia sair de casa. Então ele estava de sobreaviso.
Então ele ficava em casa aguardando as ordens. O tempo que ele ficava, a escala de sobreaviso, a lei diz que tem que ser de 24 horas e as horas de sobreaviso serão contadas à razão de 1/3 da hora normal. Muito bem, ferroviário em casa aguardando, não existe muito mais essa figura. Só que o sobreaviso é aplicado por analogia a outras categorias. E o TST editou uma súmula, que é a 229, que fala do eletricitário. Porque as empresas que têm cabines primárias, aquelas cabines de eletricidade, precisa ter, nos finais de semana, alguém de sobreaviso. Porque se precisar do sujeito, ele tem que correr, um engenheiro tem que correr para a empresa, então ele fica em casa de sobreaviso, aguardando ordens. O período também é considerado, tem que ser pago ao empregado. Eu só critico essa súmula no sentido de que ela fala que o sobreaviso tem que ser pago 1/3 da totalidade das parcelas da natureza, tem que pagar 1/3 do valor da hora. Por que é criticado isso? Porque muitos defendem a ideia de que o período de sobreaviso é tempo à disposição do empregador. E tempo à disposição do empregador deveria ser pago como horas extras. Mas não é o que predomina no TST. As horas de sobreaviso é pago a 1/3. Então o sujeito está em casa, assistindo o jogo do Corinthians, mas não pode sair. Está lá, o telefone ali. Tocou o telefone e chamou para trabalhar, aí é hora trabalhada. Deixou de ser sobreaviso e passa a ser hora trabalhada. O sobreaviso, ele não está trabalhando, ele não é chamado. A partir do momento que ele é chamado, ele tem que... É hora trabalhada. Que não seja na hora do gol, no intervalo, né? Na hora do jogo, né? Na hora do jogo, tocou a campainha, você fala, quem é que está tocando a campainha na hora do jogo? O que essa pessoa faz da vida que não sabe que o Corinthians está jogando e que toca a campainha essa hora, né? É um absurdo. Então... tem que pagar como horas extras. A súmula fala dos eletricitários, mas qualquer categoria que for estabelecida essa condição tem que ser pago. A ideia da lei é que o empregado fique em casa, impossibilitado de locomoção. É diferente do empregado que fica com o celular no final de semana passeando e que toca para chamar para trabalhar. É diferente, aí não é sobreaviso, porque ele não está limitado à sua condução. O TST, inclusive, editou uma OJ que fala do BIP. Né? Como se alguém usasse hoje BIP. Hoje é iPad, né? Hoje a gente usa, ninguém usa mais BIP, mas bom, às vezes alguém usa e fala, eu uso. Não, pode usar o BIP. O que diz a OJ falou? O que o TST falou na OJ 49? Que o uso do aparelho BIP pelo empregado por si só não caracteriza regime de sobreaviso. Uma vez que o empregado não permanece em sua residência aguardando a qualquer momento a convocação para o serviço. E aí, a gente vai além, o uso de celular. Então o empregador fala, fique final de semana com o seu celular ligado, isso não é sobreaviso. Sobreaviso é ele limitar o deslocamento do empregado durante o final de semana, durante o período de descanso. Tá ok? Pode ser usado, então, aí a questão do sobreaviso para qualquer outra categoria. Agora, imagine o seguinte... o empregado, aliás, jornada de trabalho, eu queria falar muito sobre jornada de trabalho, por quê? Porque ano passado a OIT, todo ano a OIT, ela levanta temas para ser debatidos em diversos fóruns. E o do ano passado foi jornada de trabalho. E qual era a ideia? Eu cheguei a um desses congressos que teve no Chile para ouvir o que eles estão discutindo, o que eles estavam discutindo. Tem vários países, tem no Brasil, na Argentina, na Europa. A discussão era jornada, o tema do ano era jornada. E qual era a discussão? A discussão é que o mundo diz que jornada de trabalho é limitada. Por quê? Porque o empregado precisa trabalhar só aquele período. O empregado não pode fazer horas extras. Aí eu já falei, no Brasil é o contrário. A gente vive de horas extras. Se você chegar em casa, e você mesmo, se eu sou empregada, se eu sou secretária, for embora às 5 horas, você ela bate o horário, ela vai embora. Né? Como se fosse um absurdo, porque nós temos a cultura das horas extras. Você vai estudar direito de trabalho na Europa, o sujeito que vem de férias, você fala pro alemão, olha, eu quero vender minhas férias. Ele fala, ele é injúria grave, vender férias? Férias? Você quer comprar o meu descanso? Que absurdo! Eles ficam indignados. Mas nós temos a cultura das horas extras, e a bandeira da OIT é acabar com horas extras. Aqui nós queremos reduzir de 8 às 44 para 40, para ter mais horas extras, não é para reduzir jornada. Até porque se eu for para casa mais cedo, minha mulher vai ver, eu tenho 3 filhos, minha mulher vai ficar... Prefiro fazer hora extra, porque eu ganho mais. Essa que é a mentalidade brasileira. Por isso que foram contra o banco de horas.
Se algum trabalhador tira 30 dias de férias, o vizinho já vai falar, tem um vagabundo aí do lado. Sogra, então, esse seu marido vai tirar férias, né? Cultura de brasileiro. Eles estão levantando a bandeira de acabar com horas extras. Terminar com horas extras e limitar a jornada. Quando a Constituição fala 8 ou 44, significa não pode passar disso. É isso que estão dizendo por aí que nós ainda não entendemos e não vamos entender tão cedo. E eu cheguei lá, falei para um professor da Argentina, eu falei assim, olha, no TST, no Brasil, inclusive as empresas que o empregado faz horas extras, não pode tirar. Não pode tirar? Quer dizer, se você ouvir o que o OIT está falando, fala, vou chegar na minha empresa, vou chegar, olha, a partir de amanhã vocês todos vão embora às 17 horas, porque depois das 17 precisa ter o convívio com a família, precisa ter aqueles direitos fundamentais que a Constituição coloca, eu aprendi isso, agora eu quero estabelecer. O TST diz que não. O TST tem uma súmula que ele diz assim, ó, súmula 291, a supressão pelo empregador do serviço suplementar prestado com habitualidade durante pelo menos um ano, assegura ao empregado direito à indenização ao valor de 1 mês das horas suprimidas para cada ano, ou fração igual a 6 meses, Significa, empregador, se tirar as horas extras do empregado, tem que indenizá-lo. O TST na súmula 291 está certo ou não, não sei, eu estou dizendo que ela está contrária ao que o mundo está dizendo. O mundo está dizendo, vamos acabar com hora extra. Vamos aumentar. Aí você vai falar, lógico, na Alemanha ganham bem mais. Eu sei, precisa aumentar salário e diminuir horas extras. Porque a limitação da jornada de 8 horas por dia na Constituição serve para que o sujeito exerça os seus direitos fundamentais. Que é o direito ao lazer, o direito a convívio com a família, o direito a direitos básicos que o trabalhador brasileiro não tem, porque ele precisa fazer horas extras para ter o mínimo do mínimo do mínimo. Ele vive das horas extras. Por isso que o TST editou a súmula 291. Muitos criticam, eu não critico, porque a nossa realidade, se realmente tirar as horas extras, cai o padrão de vida, cai muito o padrão de vida. Mas também é coisa que a gente não vê sendo pedida. Se o sujeito, pode perceber, o cara que trabalha 10 anos na empresa, muitas vezes começa a ter a supressão de horas extras. Antes ele fazia 5, 6, agora faz bem menos. E a indenização? Tem que pagar a indenização pela supressão. Enquanto tem a súmula, vamos pedir com base da súmula. Né? Porque sempre vem lá um gerente novo que vem, estabelece um acordo de compensação, tudo bem, tirou as horas extras, agora me indeniza, porque a súmula 291 manda indenizar. Essa indenização não está na lei, ela é criticada, eu fui um dos que critiquei muito, hoje eu penso diferente, porque eu não critico, mas também não elogio, porque eu sei que a realidade é dura, a realidade do trabalhador, ele conta com as horas extras. Mas está em desacordo com o que o mundo está falando. Quando eu coloquei isso no Congresso lá, os caras, como? E foi legal, porque você coloca o teor dela, porque senão vão achar que você está inventando. Não pode suprimir, tá ok? É o que diz a súmula. Depois eu tenho alguns verbetes aqui, que falam do comissionista, né? A súmula 340, ele fala que o empregado sujeito a controle de horário, remunerado à base de comissões, tem direito ao adicional de no mínimo 50% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor da hora das comissões recebidas no mês, considerando como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas. É a questão do comissionista que se discute se ele recebe por comissão, trabalhou mais, ele já recebeu a hora normal e aí tem que pagar o adicional sobre a média das horas do valor das comissões. E outro verbete dos comissionistas é o J397, que diz o empregado que recebe remuneração mista, ou seja, uma parte fixa e outra variável, tem direito às horas extras pelo trabalho em sobrejornada. Em relação à parte fixa, são devidas horas simples acrescidas do adicional de horas extras. Em relação à parte variável, é devido somente ao adicional das horas extras, aplicando-se a hipótese da súmula 340. Então, se ele recebe um valor fixo mais o comissões, a hora extra é calculada, hora mais adicional sobre fixo e só adicional sobre as comissões. Porque se trabalhou mais, já ganhou as comissões sobre as horas trabalhadas a mais. Né? É isso que diz a OJ 397. A OJ 358, ela fala da questão da jornada reduzida. Ela diz lá, ó, havendo contratação para o cumprimento de jornada reduzida, que é jornada reduzida de 6 horas, porque muitas vezes o trabalhador, ele começa
a jornada dele é de 8 e ele faz um acordo coletivo para trabalhar 6. Turnos ininterruptos ele trabalha em turnos ininterruptos de revezamento. A jornada dele é de 6 horas. Então, ele trabalha 6 horas, de fato, não tem acordo, não tem nada, esquece o que eu falei. 6 horas. Só que, na verdade, ele faz horas extras, tem dias que ele faz 7 horas. Ele tem direito ao quê? Ele tem direito a 1 hora extra, porque ele trabalhou 1 hora a mais, e mais 1 hora pela não concessão do intervalo interjornada. Porque o intervalo interjornada de 1 hora é devido para aqueles que trabalham mais de 6 horas, e não para aquelas jornadas de mais de 6 horas. Então, eu falo aí dos turnos ininterruptos de revezamento, do bancário. Então, quando o sujeito fala, vai passar 1 hora, eu só vou pagar 1 hora extra. 1 hora é o tempo que ele passou. Ele tem que pagar também 1 hora pelo intervalo. São 2 horas. Não confundam horas extras com intervalo para almoço. Vou falar já de intervalo para almoço. Intervalo para almoço tem que ser pago como se fosse horas extras. Que é diferente de horas extras. Porque eu posso ter intervalo sem horas extras. Posso. Se eu trabalhar 7 horas por dia sem horas extras, de segunda a sexta. Se eu trabalhar 7 horas por dia de segunda a sexta, eu trabalhei no final da semana 35 horas. 35, tem horas extras? Não, mas tem 1 hora por dia. Como 1 hora por dia sem horas extras? Porque é pago como se fosse horas extras. E aí a gente se confunde. Quando você faz o pedido tudo junto, na hora da liquidação dá menor. Porque na época que não tiver horas extras, não vai computar o intervalo. Pedido A é horas extras que extrapolarem a 6ª ou 8ª diária. Pedido B, 1 hora por dia, cada dia que passou de 6 horas por dia. O bancário fez horas extras 7, tem que pedir turnos ininterruptos também. Passou de 6 horas, tem que dar 1 hora de almoço. E é isso que diz a OJ, de outra forma. Ela diz assim, havendo a contratação para cumprimento de jornada reduzida inferior à previsão constitucional, de 8 horas diárias ou 44 semanais, é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional. Não é essa. Não é essa, OJ. É essa aqui, ó. Cadê? Bom, nós vamos chegar nela. Essa aqui, ela fala, tudo bem. Tem uma OJ lá para frente que fala isso que eu acabei de dizer. Olha que interessante, falei antes da OJ. Bom, mas aí vamos, jornada reduzida, vamos entrar nos turnos ininterruptos. Turnos ininterruptos, ele fala, aquela hora, é a ideia do trabalhador que trabalha hora de manhã, hora à tarde, hora à noite. Essa foi a ideia, todos os manuais de direito diziam, o trabalhador que trabalha hora num período matutino, hora no vespertino, hora no noturno, há o revezamento em 3 turnos diferentes. Então a jornada dele é reduzida porque o relógio biológico dele fica descontrolado. É como se a vida dele fosse um eterno carnaval, que você acorda, não sabe se está na hora de almoçar, de tomar café da manhã, você não sabe se é noite, se é dia. Você perde o fuso. Né? Então, a jornada será de 6 horas. Está lá no artigo 7º que diz assim, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria das condições de trabalho. Condições sociais. 14. Jornada de 6 horas para trabalho em turnos ininterruptos de revezamento. E aqui ele colocou, ó, salvo negociação coletiva. Ao contrário do item 3, salvo acordo ou convenção coletiva. Nos turnos interruptos, exigiu a Constituição o quê? Negociação coletiva para estabelecer uma jornada diferente de 6 horas. E aí questionou-se se essa negociação poderia ser para aumentar a jornada. Posso fixar turnos ininterruptos para 8 horas? Parte da doutrina dizia não. Por quê? Porque o inciso tem que ser analisado em conjunto com o caput. E o caput diz, além de outros que visem a melhoria. Então eu não posso fazer uma negociação coletiva impégios. Esta corrente não vingou e o TST editou uma súmula, que é a súmula 423, que diz que estabelecida a jornada superior a 6 horas, limitada a 8, por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito à 7ª e 8ª hora como extra. Então, veja, é possível fazer um acordo coletivo, uma convenção coletiva, estabelecendo 8 horas para quem trabalha em turnos ininterruptos de revezamento. Volto a dizer, se tiver horas extras habituais, não adianta, o pagamento das horas além da 8ª não é suficiente. Tem que descaracterizar o acordo e pagar além da 6ª. Ou, se for pensar na súmula, pagar além da 8ª como horas
extras e a sexta e a sétima e oitava só adicional. Poderia pensar nisso? Poderia. Mas ela é a súmula 423 acabou com essa discussão se poderia ou não aumentar a jornada de turnos ininterruptos. E aí vem, acho que a hipótese que eu falei aquela hora, da jornada. Turnos ininterruptos de revezamento. Não, aqui ainda fala da jornada de 8 horas. Alteração da jornada de 8 para 6 diárias. Empregadorista, aplicação do divisor 180. O sujeito que trabalha em horas extras. Aí outra questão, se o sujeito tem a jornada de 6 horas, 8 horas diárias, e recebe como horas extras o que passou da oitava, se descaracterizar o acordo, precisa pagar a diferença das horas que passaram da oitava, porque aí o divisor vai ser 180. O que passar da oitava, o empregador paga com o divisor 220. Falta pedir isso também. Na inicial tem que pedir, eu quero as horas que passaram da sexta, e aquelas que passaram da oitava eu quero a diferença, porque foram calculados com base no divisor 180. Com base no divisor 220. Enquanto que o certo seria o divisor 180, que dá uma diferença considerável. Aqui também a OJ 395, ela disse, essa OJ ela tem essa redação por conta do que está no artigo 73 da CLT. O artigo 73, que fala do adicional noturno, ele coloca lá uma ressalva, que se for em turno de revezamento, não tem direito à hora noturna reduzida. E evidentemente que aquilo não foi recepcionado, porque a Constituição fala que passar das 10 horas é hora noturna. Então o VJ falou, trabalho em regime de turnos ininterruptos de revezamento, não retira o direito à hora noturna reduzida, não havendo incompatibilidade entre as disposições do 73 parágrafo 1º e a Constituição Federal. Então pouco importa se é em turnos interruptos ou não, ou em turnos fixos. Passou das 10 horas da noite, é adicional noturno. E hora reduzida, 52 minutos e 30 segundos. Das 22 às 5. Se passar das 5, o que passar das 5 também tem que ser pago como hora noturna, porque é considerado hora noturna em prorrogação do horário noturno. Então, o sujeito que entrou às 10 e vai até às 7 da manhã, das 10 às 7 tem que ser calculado o horário noturno. Se eu não me engano, tem a súmula 60 do TST que fala das horas noturnas. A OJ 360, ela fala também da questão do horário diurno e noturno. Faz jus à jornada especial do artigo 7º, inciso 14, o trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos. É a mesma ideia. E isso tudo originou por conta do que estabelece o artigo 73, que insiste, que está lá com a redação de que trabalho em turnos não tem direito à hora reduzida. Isso já está pacífico de que não se aplica. E aqui sim, aquela questão da jornada contratual de 6 horas. Ultrapassada habitualmente a jornada de 6 horas de trabalho, é devido o gozo de intervalo entre a jornada mínimo de 1 hora, obrigando o empregador a remunerar o período para descanso e alimentação, não usufruído como extra, acrescido respectivo adicional nos termos do artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Então veja, é a ideia que eu falei. O bancário, jornada de 6. Se passar da sexta hora, além das horas extras, tem que pagar o intervalo para almoço. Tá? Depois a jornada 12 por 36, não tem súmula, não tem nada, mas dizendo que é válido, mas o entendimento majoritário é de que é válido, só tem essa OJ 388, que fala do período noturno, que o empregado submetido à jornada 12 por 36, que compreenda a totalidade do período noturno, tem direito adicional noturno relativo às horas trabalhadas após as 5 da manhã. Então a hora noturna não está limitada das 22 às 5. O que passar das 5 tem que ser paga como hora noturna. Tá ok? E aí vamos falar de intervalos. Intervalo não é a hora de intervalo, nós vamos falar de intervalo. Intervalo vem depois de a gente falar de intervalo. Intervalo é muito interessante, principalmente intervalo intrajornada. Porque, apesar de ser um assunto do dia a dia dos processos, ainda há quem comete vários equívocos ao estudar. Acho que é porque a lei coloca que vai pagar como hora extra. Daí a confusão. Então, veja só. O intervalo, eu tenho dois intervalos. O intervalo interjornada e o intervalo intrajornada. O intervalo interjornada é entre um dia e outro e entre uma semana e outra. Entre um dia e outro, o intervalo é de 11 horas. Entre uma semana e outra, o intervalo é de 24 horas. Não respeitado o intervalo entre um dia e outro, eu tenho a OJ 355 que manda pagar as horas, pagar o período como horas extras.
significa que eu fui embora da empresa 10 horas da noite. Que horas que eu posso voltar no dia seguinte? 11 horas depois. Se eu voltei antes, se eu entrei às 7 horas da manhã, vou pagar o período como se fosse horas extras. Ainda que eu não tenha ultrapassado da 8ª diária. Vamos imaginar que eu entrei hoje às 3 da tarde e fiquei até às 10 da noite. No dia seguinte eu tenho que ter 11 horas de diferença, senão aplica o J355, que diz o desrespeito ao intervalo mínimo interjornadas, o de 24 horas e o de 11 horas, previsto no artigo 66 da CLT, acarreta, por analogia, os mesmos efeitos do parágrafo 4º do artigo 71 da CLT. E na súmula 110. Aqui eu vou fazer só um parênteses, tá? Apesar dele falar por analogia o parágrafo 4º, o que o tribunal tem aplicado, o que os tribunais têm aplicado é: quanto tempo você descansou? Eu descansei só 7 horas. De 7 para 11 tem quanto? Deveria ter sido 11. Os tribunais têm dado 4 horas. Tá? 7 era para ser 11. Né? Então, 4 horas a menos, 4 horas essas. Agora, se eu interpretar a literalidade da OJ, o que eu vou entender? Os mesmos efeitos no parágrafo 4º. O parágrafo 4º da 71, o TST já não falou que tem que desconsiderar o período usufruído, porque não atingiu a finalidade? Não manda pagar 1 hora inteira ainda? Tem que pagar 11 horas pela OJ. Mas os acordos que deram origem a essa OJ não pensaram dessa forma. Eu que estou pensando aqui alto, porque é o que dá a entender na OJ, usando o mesmo raciocínio do próprio TST. Então, foi infeliz a OJ em dizer, por analogia, o parágrafo 4º. Por analogia, o parágrafo 4º não. Teria que dizer, as horas suprimidas terão que ser pagas como horas extras, as horas suprimidas, e não as 11 horas. Porque senão, mas por que não pedir? Vamos fazer a jurisprudência, vamos pedir 11 horas. Tem que, usando o raciocínio do próprio TST. Né? Tá lá, mas ninguém fala. Ninguém fala, eu já falei, falaram que é absurdo, você está forçando, mas eu estou lendo o que está ali. Né? Bom, o artigo 67 fala das 24 horas, que está lá no artigo 7º, inciso 15 da Constituição Federal. Depois, deixa eu colocar aqui no intervalo intrajornada, depois eu vou voltar. Aí tem o intervalo intrajornada. Bom, falando, o interjornada manda pagar como se fosse o intrajornada. O que diz o intervalo intrajornada? Intrajornada, a CLT fala, passou de 4 a 6 horas, 15 minutos. Mais de 6 horas tem que pagar 1 hora extra. Tem que ser um intervalo de 1 hora. Então, o empregado que trabalha de 4 a 6 horas tem 15 minutos de intervalo intrajornada. Trabalha mais 6 horas, o intervalo é de 1 hora, podendo ser no máximo 2. Por quê? Porque o tempo de intervalo é suspensão do contrato de trabalho, não é computado na jornada. Então, o sujeito trabalha das 8 às 18 com 1 hora de almoço, ele trabalhou 9 horas naquele dia, porque a 1 hora é descontada, porque é suspensão não será computado na jornada. Muito bem. A discussão que teve, deixa eu pular, eu já volto aqui, tá? A discussão que teve foi do parágrafo 4º do artigo 71, porque ele disse lá, se não for concedido intervalo intrajornada de 1 hora, o período correspondente será pago como se fosse horas extras. E havia discussão, o que é o período correspondente? 2 correntes. A primeira dizendo, o período correspondente é o não usufruído. Se ele usufruiu de 40 minutos, tem que pagar 20. Ou, se ele usufruiu de meia hora, tem que pagar meia hora. Segunda corrente disse nada disso, o período correspondente é 1 hora. Se ele não usufruiu 1 hora, tem que pagar 1 hora. Discussão, veio a J307 TST adotando a segunda corrente, dizendo que o período correspondente é 1 hora. Diz o TST, pouco importa quanto tempo ele usufruiu. Se for menos de 1 hora, tem que pagar a hora inteira. E o argumento apesar de não estar isso na ementa, a ementa ela traz a mesma dúvida da lei. Olha o que diz a ementa, ela vai lá. Após a edição da lei, a não concessão total parcial do intervalo mínimo para repouso da alimentação implica no pagamento total correspondente. Pagamento total correspondente, eu posso entender total correspondente. O correspondente são meia hora, 20 minutos. Mas se lendo os acordos que deram origem, todos são no mesmo sentido de que é pagar a hora inteira. A hora inteira porque é desconsiderado. Essa OJ é criticada porque, evidentemente, o sujeito que tem 10 minutos de almoço e outro que tem 50 de almoço, ambos têm direito a 1 hora. Porque não foi considerada 1 hora inteira. E eu vou além, se eu tiver 56 minutos de almoço, eu tenho direito a 1 hora, porque não foi 60, reduziu. Então, é lógico, é um exagero. Estou só querendo mostrar que não é razoável a OJ, no meu ponto de vista, que deveria ser pago a diferença. Só que o raciocínio da OJ é no sentido de que
realmente, aquele período, aquilo não é horas extras. Eu só contaria o período correspondente se eu estivesse falando de horas extras. Como não é horas extras, é uma indenização que vai pagar por não ter tido aquilo. Então aí surgiu a ideia, opa, se é 1 hora, não é contraprestação, não estou pagando pelo período trabalhado, porque a ideia de pagar só, a diferença é, eu vou pagar pelo período que ele trabalhou na hora do almoço. Você trabalhou 20 minutos do seu almoço, então eu vou pagar aquilo como hora extra. Daí porque veio a ideia de que tinha que ter reflexos, porque é contraprestação. E aí começou a defender essa ideia, não, se é contraprestação, se é indenização, não tem reflexo nas demais verbas. É pagar 1 hora como indenização, sem refletir nas demais verbas trabalhistas, no fundo de garantia, nas horas extras, etc, nas férias, no 13º, etc. Até que veio o TST e editou a OJ 354, dizendo que a natureza é salarial e que a redução do intervalo para almoço tem que ser pago 1 hora mais adicional com os reflexos. OJ 307 e OJ 354. E aí o empregador falou, não, mas espera aí, então eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir por acordo coletivo. Vou sentar com o sindicato, porque veja, intervalo para o almoço, muitos empregados não querem fazer 1 hora, principalmente em fábrica. O sujeito, ele almoça em meia hora, ele quer voltar, porque voltando antes, as 8 horas acabam antes. Porque a hora que sai para o almoço, suspende o contrato. Ele vai voltar a contar quando? Quando volta. Quando voltou, volta a contar. Então ele quer voltar o quanto antes para dar as 8 horas ou 9 antes. Então ele vai reivindicar, ele reivindica frente ao empregador a redução do intervalo. E aí o empregador teve a ideia de falar, já sei, vamos fazer por acordo coletivo. Vamos colocar no papel com o sindicato. E aí veio o TST e editou a OJ 342, dizendo que o acordo coletivo que reduz o intervalo para o almoço é inválido. A única hipótese que se admite redução de intervalo para almoço é por autorização do Ministério do Trabalho, como está lá no parágrafo 3º do artigo 71. Eu escrevi sobre o assunto, defendo a tese de que o artigo 71 não pode prevalecer sobre a Constituição Federal, que esse argumento do TST de que se trata de norma de segurança do trabalho, aqui, é inválida a cláusula do acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, contemplando a supressão ou redução do intervalo, porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho. Primeiro, todas as normas trabalhistas referem-se à saúde, higiene e segurança do trabalho. Jornada de trabalho também. Mais ainda, o TST é tão contraditório que tem uma súmula que diz que pode, acordo coletivo, reduzir o adicional de periculosidade, que está no capítulo da segurança e medicina do trabalho. Quer dizer, lá pode, aqui não. Então, para mim é fraco esse argumento, porque matéria trabalhista todo se refere à higiene, saúde e segurança do trabalho. E eu entendo que o sindicato ele tem mais condições do que o Ministério do Trabalho para averiguar se é caso de redução ou não. Mas o TST ainda entende que só o sindicato, só o Ministério do Trabalho pode conceder essa redução. Apesar da OJ, por incrível que pareça, em 2009 sofreu uma alteração e foi incluído o item 2 do OJ 342, que contemplou uma exceção. Olha o que diz o item 2. Ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho, a que são submetidos estritamente os condutores e cobradores de veículos rodoviários, empregados em empresas de transporte público coletivo urbano, é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho, contemplando a redução do intervalo, desde que garantida a redução da jornada para no mínimo 7 horas diárias ou 42 semanais, não prorrogada, mantida a mesma remuneração e concedidos intervalos para descansos menores e fracionados ao final de cada viagem, não descontando da jornada. Em outras palavras, para esta categoria, não é tão bem assim norma de segurança e higiene do trabalho. Então, veja, qualquer categoria, o sindicato, eu tenho que partir do pressuposto que o sindicato representa o empregado. O sindicato, eu não posso partir do pressuposto que o sindicato não representa, que o sindicato vai... Não, eu estou partindo do pressuposto do errado.
O certo é que o sindicato tem mais condições de averiguar uma cláusula dessa, estabelecendo inclusive limitação da jornada ou uma contraprestação, do que o Ministério do Trabalho. Então a segunda parte da OJ, para mim, é contraditória com a primeira, e ela diz que pode, mas não pode, mas em alguns casos pode. Então ela só vem confirmar a regra de que tem que ser possível sim o intervalo, a redução por acordo coletivo. Então, no intervalo para o almoço tem a J307, a 342 e a 354. E ainda, eu tenho a J381, que fala do trabalhador rural. Supressão total parcial, aplicação do artigo 71, parágrafo 4 da CLT. Veja, a gente sabe que CLT não se aplica a trabalhador rural. Porque o artigo 7º da CLT diz: a CLT não se aplica ao rural e ao doméstico. O rural tem lei própria, o doméstico também tem lei própria. A única coisa que a CLT fala de doméstico é que não se aplica ao doméstico. É uma coisa interessante, né? Coitado, só tem uma lei lá, um artigo dizendo que não se aplica. Mas o TST veio com a J381 e disse: a não concessão total parcial do intervalo mínimo intra-jornada de 1 hora ao trabalhador rural, fixado no decreto 73623, que regulamentou a lei do rural, acarreta o pagamento do período total acrescido do respectivo adicional, por aplicação subsidiária do 71, parágrafo 4º. Porque a lei doméstica manda dar 1 hora, mas não traz a consequência. Então muitos diziam: não tem consequência financeira, é uma mera infração administrativa, como era antes de 94, da CLT incorporar o parágrafo, do 71 incorporar o parágrafo 4º. Antes era só infração administrativa. Depois de 94, com a alteração da CLT, além de infração administrativa, passou a ser também uma penalidade para o empregador de pagar 1 hora por dia. E aí, por fim, aqui, ainda a questão dos intervalos especiais intrajornadas. Tem a questão do serviço de mecanografia, a CLT fala mecanografia, que são os digitadores. O sujeito que fica digitando o dia inteiro tem direito a um intervalo de 10 minutos a cada 90 trabalhados. Ao contrário do intervalo para almoço, esse intervalo de 10 minutos a cada 90 trabalhados serão computados na jornada normalmente, não vai ser descontado na hora de computar o dia trabalhado. Se não conceder os 10 minutos, terá que ser pago como horas extras desses 10 minutos. Tem uma portaria, uma norma, uma NR do Ministério do Trabalho, que diz que esse intervalo tem que ser de 50 minutos e não de 90. Daí porque alguns pedem 10 minutos a cada 50 trabalhados, mas a legislação fala em 90. A NR, ela pensou na hipótese de não dar uma doença, para evitar a tendinite, a lera, as doenças, tem que parar a cada 50 trabalhados. Ela não disse que tem que pagar horas extras, mas tem gente que pede com base na NR. Então vale a pena pedir com base na NR, ou sucessivamente, pedir 10 minutos a cada 50 trabalhados, ou sucessivamente 10 minutos a cada 90 trabalhados. E a súmula 346 do TST disse lá expressamente que os digitadores, por aplicação analógica do artigo 72 da CLT, equiparam-se aos trabalhadores no serviço de mecanografia, datilografia, escrituração ou cálculo, razão pela qual tem direito a intervalos de descanso de 10 minutos a cada 90 de trabalho consecutivo. Veja, a questão de jornada, eu poderia falar um curso inteiro só de jornada. Eu trouxe aqui o entendimento do TST sobre o assunto, o que mais é falado, e eu tenho no meu, eu acompanho todas as mudanças do TST, porque súmula e OJ toda hora está mudando. Então eu acho que para o advogado trabalhista é fundamental, primeiro, acompanhar dia a dia as mudanças pelo TST. Não se advoga sem conhecer súmula e OJ. Eu tenho meu arquivo particular, eu tenho cada tema, eu divido. Eu tenho lá, jornada, eu coloco todas as súmulas de jornada num arquivo. Recurso de revista, todos ali. E vou acompanhando aquela mudança, né? A caras do advogado trabalhista é o site do TST. Tem novidade hoje, vamos ver lá quem mudou, quem não mudou. Porque é impossível advogar sem conhecer isso. E o que eu vejo, o grande problema que eu vejo em petições iniciais, em defesas, é porque nós, advogados trabalhistas, a gente tem poucos conhecem de cálculo. E juiz também. Juiz, a maioria aqui, vou fazer um parênteses, hein? A grande maioria não coloca a mão na execução. Então dá sentença de um jeito lá, que na execução vai criar problema. E aí cria os incidentes na execução. Então não é que precisa saber fazer cálculo.
ser um contador, mas noção básica tem que ter. É chato, eu também acho, eu também tive que fazer noção básica, porque precisa começar a mudar o pedido. De cada 50 petições iniciais, 50 casos, 49 poderia ser pedir o dobro. Tem gente ainda que pede intervalo para almoço de 20 minutos. O sujeito fazia 40, entra com a inicial pedindo 20. Não conhece o J307. Deixa de ganhar mais do que o dobro. Na hora que eu vou ver a execução lá que apresenta o cálculo de 7 mil, eu falo, olha, se tivesse pedido 1 hora, daria 16 mil. Então, para fazer essa, eu acho que começar a entender esse monte de OJ e súmula é ter uma noção básica do cálculo trabalhista. É a parte chata, é o calcanhar de Aquiles, mas é o que nós temos que faz parte do nosso dia a dia. Eu só consegui compreender, principalmente a súmula 85, item 3 e 4, que é importantíssima para o nosso dia a dia, eu só consegui entender o dia que eu vi um cálculo. Um dia que me explicaram isso com números. Eu olhei e falei, não, é. Então aí começar a mudar a petição inicial, começar a mudar a defesa, e aí a diferença está sendo numérica lá no final. Eu deixei aqui no final, quem quiser anotar, depois vai mandar o material, meus contatos pessoais, eu tenho o meu blog, que mudou uma súmula, eu coloco lá. Eu tenho no meu Facebook também, tudo que é mudança eu publico lá, mudou uma súmula, eu coloco lá, já mudou a súmula tal, mudou isso aqui. E quem não tem, não gosta de mexer, não tem Facebook, não gosta de mexer no blog, é meu e-mail. Escreve, Carlos, eu estou com uma... a gente vai abrir para as questões, mas às vezes não dá tempo aqui, o nosso tempo é curto, a gente tenta reduzir o máximo, mas... para a gente continuar conversando, porque eu acho que o papel do advogado, na casa do advogado, é exatamente discutir as questões do nosso dia a dia, para aprimorar não só a prestação jurisdicional, para aprimorar a advocacia, que precisa ser cada vez mais forte. A OAB nacional, de todas as subseções, estão de parabéns por incentivar esse tipo de encontro entre advogados. Aqui eu estou aqui para discutir, para aprender. Cada vez que a gente vem, a gente aprende mais. E por isso que a gente traz alguns juízes aqui, que é para também enquadrar, né? Para dar umas enquadradas neles aqui. Ontem a gente enquadrou o Márcio, depois a gente enquadrou o André. Aí eu tiro... Ele aplica o princípio de Grace, com aquilo aqui eu tenho a força, sabe? Então a gente precisa estar discutindo isso. Advogado precisa andar de mãos dadas com o advogado. O advogado não pode ter o advogado como um inimigo, porque o advogado não gosta de advogado. A gente precisa ter esses encontros. Casa do advogado, a sala do advogado serve para isso aqui. Então fica o meu contato aí para a gente continuar tendo um relacionamento, nos encontrar em outros cursos. Quando souber de algum congresso eu mando, e aí a gente vai se encontrando por aí.